Vamos lá. Eu queria a opinião do senhor, senador, a respeito da segurança pública aqui, logo num contexto mais nacional, né? Porque a gente vê uma dificuldade muito grande em relação ao crime organizado. Qual é a perspectiva que o senhor tem? Qual uma perspectiva de possível melhora? Porque acho que é o interesse de todos os brasileiros isso. Olha, primeiro, obrigado, né, pelo convite, Emílio, para todos aqui, cumprimento. Você está aqui porque você é o primeiro na pesquisa do Paraná. Paraná. É verdade, você sabe que você está em primeiro na pesquisa e nós só estamos chamando o primeiro na pesquisa. É a liderança. É a liderança só. Vou fazer um pedido, não chamar quem está em segundo. Não vou chamar, não vou chamar. Quiser que tiver em último, isso, aí, okay, isso, só os fraquinhos. Segundo não. E segurança. O Gaquia falou que nós estamos, do jeito que está indo, a gente está caminhando a ser um narco-estado. Eu tenho uma certa legitimidade, fui ministro da Justiça e Segurança Pública, além disso fui juiz por 22 anos, e eu sou o único ministro da Justiça e Segurança Pública ameaçado pelo PCC. Teve aquele plano que foi descoberto, foi desmantelada aquela célula do PCC, e a gente está vendo com esse assassinato, né? Acho que o Rui Fontes lá foi um herói, um valente. Ele ajudou a gente na época da transferência das lideranças do PCC de São Paulo para os presídios federais de segurança máxima. E como a gente mudou o regime de visitação, a gente dificultou muito a comunicação deles com o mundo exterior. Agora, o que esse episódio revela? Que o crime organizado não esquece os seus adversários ou quem combateu. Estão aí investigando, parece que realmente foi o PCC. A causa exata, vamos esperar as investigações, mas parece ter sido uma retaliação. Mas se o crime organizado não esquece, a gente também não pode esquecer. E um dos problemas que eu vi nesse caso foi que ele estava aposentado, sem escolta, sem proteção nenhuma. Eu tenho um projeto que eu apresentei logo depois do plano do PCC, que é o projeto de lei 1307/2023, com uma série de medidas contra o crime organizado. A gente aprovou rapidamente no Senado, foi para a Câmara, foi aprovado na CCJ da Câmara, falta a votação para o plenário. Uma das coisas que tem lá, eu cheguei a conversar na época até com o Gaquia sobre isso, que faz um excelente trabalho contra o PCC, corajoso também, da gente colocar lá que o policial, juiz ou promotor, mesmo aposentado, se ele estivesse numa situação de risco por conta do trabalho que ele fez contra o crime organizado, para ele ter o direito à proteção policial e escolta. Porque nós vamos ganhar essa guerra, né? O crime organizado, ele não consegue aí vencer o nosso Estado se nós estivermos preparados. Tem que ser mais forte, né? Tem que ser mais forte. Mas a gente não pode ganhar essa guerra se a gente expor a risco aqueles que estão lá, os agentes da lei, seja policial, juiz ou promotor, na linha de frente contra o crime, porque senão ninguém mais vai querer fazer isso. Eu vejo um paralelo com a situação da Itália na década de 80. Na época, a máfia matava juiz, matava promotor, matava policial. Não, o caso do Giovanni Falcone e Paulo Borsellino, são dois heróis da magistratura, infelizmente foram assassinados. E a máfia, naquela época, era invencível. Os chefes nunca iam presos, nunca acontecia nada. Aqui a gente está vendo uma situação que, se a gente não tomar as rédeas, não for para cima, e tem que ir para cima com legislação mais dura, confisco do patrimônio desses criminosos e proteger os agentes da lei. Então a Câmara poderia dar uma resposta imediata, Emílio, Alba, para essa situação específica, aprovando, por exemplo, o PL 307. Eu andei essa semana conversando ali com alguns parlamentares, né, para a gente tentar colocar isso no plenário, que só falta isso. Mas foi aprovado no Senado, já foi aprovado no CCJ da Câmara, é só votar na senador, plenário. É a lei ou o entendimento da lei ou os dois? Não existe um coelho da cartola que você tira e resolve todos os problemas. A gente tem uma série de questões a serem resolvidas na lei e precisa também ter na prática, né? Porque só com muito trabalho e suor você consegue aí derrotar o crime organizado. Um dos problemas nossos, nós temos lá a lei que eu aprovei na época como ministro, dizendo o seguinte: se você está vinculado ao crime organizado, você não progride de regime de pena. Porque quem é condenado lá uns 30 anos, na prática, acaba ficando 2, 3, 4. 1/6 de pena e progride. Certo. A gente colocou na lei, Daniel, o seguinte: olha, a progressão de regime é para o cara voltar ao convívio social. Perfeito. Mas ele tem que fazer uma escolha básica.
deixar o mundo do crime e querer se tornar um cidadão honesto. Se você tem elementos probatórios de que ele se mantém vinculado, por exemplo, ao PCC, ao Comando Vermelho, que cumpra os 30 anos na prisão. Exato. Por que você vai devolver esse cara à sociedade antes? Mas o que eu vejo na prática, muitos poucos juízes aplicam essa lei, mas está lá, previsto na lei. Então, mas você não acha que o PCC ele chegou num patamar tão alto que hoje em dia já é difícil, hoje já está estabelecido, hoje já é meio dominado? Porque a gente vê, porra. Sim, a gente vê, é um negócio muito grande. O business, né? É um negócio, O problema é por que chegou aqui. Porque essa cena que a gente viu é Pablo Escobar na Colômbia nos 80. Muito. Essa cena aí do caminhão. Sim, do ônibus aí, do delegado e tal. Isso aí é cena de... Você não acha que... Porra, você viu lá aqui na Faria Lima, pô. São bilhões. Você não acha que já está num... Não existe nenhuma organização humana que seja invencível. Tá? Então, por exemplo, a Cosa Nostra da Sicília, lá na década de 80, ela era tida como invulnerável. Aí veio o trabalho lá do Giovanni Falcone, Paulo Borsellino, juízes, promotores, formaram forças-tarefas policiais. Esse é o modelo que funciona. Veja o exemplo que tivemos recentemente aqui da atuação conjunta de pessoal de São Paulo, pessoal do governo federal contra o PCC no mercado de combustíveis. E o que fizeram lá na Cosa Nostra, na Itália, na década de 80? Fizeram um maxi processo, mais de 400 pessoas lá denunciadas, mais de 300 e tantas pessoas condenadas e romperam aquela invencibilidade da máfia. E aí o pessoal começou a colaborar. Inclusive o mais famoso, né, mafioso colaborador foi preso aqui no Brasil, que é aquele Tomás Busqueta. Sim. Né, foi para a Itália. Tem livros do Falcone que são bem interessantes. O Falcone fala o seguinte, olha, antes da colaboração do Busqueta, nós não sabíamos nem o nome da máfia. A gente chamava de máfia, enquanto eles, referindo-se à organização, chamavam que era Cosa Nostra. Então não existe organização invencível. Veja o que nós fizemos lá em 2019. Diziam que era impossível tirar as lideranças do PCC de São Paulo e colocar em presídios federais, que eles iam dar um salve geral no país. A gente não aceitou isso. Fizemos uma operação, na época em cooperação com o governo de São Paulo, fizemos lá Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar de São Paulo, polícias do país inteiro, Polícia Penal, Forças Armadas. Fizemos a transferência dos 25 principais líderes. Eles entraram no Presídio Federal, nós mudamos o regime de visitação. Ó, não tem mais visita íntima. E do outro lado, conversa agora só no parlatório, com vidro separando, falando por telefone e um policial monitorando. Então aquela oba-oba que eles tinham de se comunicar com o mundo exterior acabou. Claro que eles ainda conseguem de maneira subreptícia, mas não com aquela facilidade que eles tinham antes. Então tem como você enfrentar. Nós aprovamos lá em 2019 também, quando eu era ministro, uma lei lá que chama Lei do Confisco Alargado, que você pode confiscar todo o patrimônio de alguém vinculado ao crime organizado. Ele é que tem que provar que o patrimônio dele vem de origem lícita. Então você identifica o patrimônio. Olha, esse cara é um traficante de drogas, vive do tráfico de drogas, é um membro do crime organizado, todo o patrimônio dele presumivelmente é proveniente do crime. E ele tem que demonstrar o contrário em relação a parcelas do patrimônio. Os juízes também não estão aplicando. Então falta um pouquinho também, né, uma administração, tem muitos juízes, né, que é muito responsável, firme, assim como tem promotor, o GAQUIA, mas precisa ter um esforço mais concentrado. E precisa da polícia também, esse modelo de força-tarefa, pessoal trabalhando junto. Esse do mercado de combustíveis, eu vi lá, tinha o GAECO, tinha a Receita Estadual, tinha a Receita Federal. A gente tem que deixar as vaidades institucionais de lado e se unir em esforços contra o crime organizado. Eu não vejo isso acontecendo hoje do atual governo federal. Infelizmente, ele com exceções, né, com algumas exceções em operações, ele normalmente tem sido mais frouxo. Embora tenha gente boa lá, como o ex-procurador-geral de São Paulo, aqui, o Mário Sarrubo, né, alguém que conhece do tema, alguém que está trabalhando, mas acaba sendo muito uma ilha dentro de um universo mais leniente com o crime, que é o caso do governo Lula. Boa. Ô, Moro, você está bem otimista quando você fala de segurança pública, mas vale lembrar, você pode até me corrigir, a Operação Mãos Limpas na Itália foi que te inspirou com a Lava Jato. E pegando a Lava Jato agora, primeiro que acho que na Itália também os caras se vingaram de muitos juízes lá.
E a gente está vendo todas as pessoas que estavam na Lava Jato foram soltas. Então a corrupção, né, ela acontece e ela se mantém no nosso país, ou não? Não, sim, esse é um outro problema. A gente vê nesse governo Lula que tudo voltou, né? Então, eu estou na CPMI do INSS. Certo. Tá? Esse escândalo que roubaram dos aposentados e pensionistas, até com requinte de crueldade, que é gente que ganha pouco, né? É o órfão, é a viúva, a pessoa já de idade. Então, tirar dessas pessoas, tiraram ali os milhões e o roubo é estimado lá em 6 bilhões, isso é uma grande vergonha. Com dinheiro sendo destinado a associações que dão suporte político ao governo federal, inclusive uma delas tem por vice-presidente o irmão do Lula, e com suspeita de pagamento de suborno a altos funcionários do INSS nomeados pelo Lula. Então isso voltou, né? Nós estamos lá fazendo uma série de diligências. Eu entrei na CPMI só semana passada, né? Hoje está sendo ouvido algumas pessoas lá. Eu acabei vindo para cá hoje porque tinha esse compromisso previamente agendado, mas estou acompanhando, é bem interessante. O que eu estou vendo lá, inclusive, as pessoas estão sendo chamadas hoje, por exemplo, suspeitas de ter praticado crime, ninguém fala nada, estão ficando em silêncio porque não tem uma boa história. Certo. O que a gente aprendeu como juiz, né? Como a gente aprende na prática como juiz, Emílio? Se o acusado vai lá e ele não tem uma boa história, melhor é ficar em silêncio. Sim. Para não cair em contradição. Claro. E não pisar na bola na estratégia. explicação. Claro. Mas existem os documentos, né? E os documentos mostram milhões de reais indo das associações para empresas prestadoras de serviços. Tem esse personagem principal aí que é o chamado Careca do INSS, Antônio Antunes. O Careca foi ou não? Não foi. Entrou com habeas corpus e aí o entendimento lá de que ele não precisaria comparecer. Eu acho errado esse entendimento, mas respeito. E o juiz que deu esse entendimento, que é o ministro André Mendonça, fez uma coisa muito boa, que decretou a prisão dele, né? Então está preso preventivamente, algo que precisava ser feito faz tempo, mas tão logo o ministro André Mendonça recebeu esse processo e o pedido de prisão, ele percebendo a seriedade do caso, decretou a prisão do Careca do INSS. Hoje ele está preso. Pelo menos. Aí numa situação difícil, porque, veja, preso por um ministro supremo. A gente já viu como é difícil recorrer de decisão de ministro supremo para obter a soltura, né? E não tem justificativa para alguém que aparentemente é envolvido em suborno de altos funcionários públicos e também de roubo de aposentados com requinte de crueldade, tem que ficar preso mesmo. Moro, ontem a gente até comentou aqui a questão da PEC da blindagem. Sim. E aí um dos argumentos, eu sou absolutamente contra, tá? E um dos argumentos que eu acho válido, falou assim, mas o que se viu é um poder, às vezes, mal usado, eventualmente, pelo Supremo. E aí eu contra-argumentei falando o seguinte, olha, a gente tem o sistema de 3 poderes, se algum ministro supremo não está agindo de forma correta, cabe ao Senado requerer o impeachment e caçar, e assim que se faz, e não criando... E é fácil, né? Não é fácil. É simples. Mas você tem que mitigar danos. Parece que a PEC da blindagem, ao meu ver, porque é uma coisa que se a gente pegar o histórico, pelo menos saiu uma reportagem que de 88 a 2000, só uma vez votaram para de fato averiguar, para ter uma investigação, que vai transformar na PEC da impunidade. E me assusta o número de partidos, de pessoas, seja de direita, de centro, de esquerda, que apoiaram. Eu queria saber a sua visão, porque você está lá primeiro e também tem uma visão jurídica. Foi votado na Câmara. A minha esposa, que é a deputada federal Rosângela Moro, votou contra. Tá? Votou contra tanto ao projeto, como depois votou a favor do destaque para derrubar o voto secreto. Então, tá? Então ela fez... Se você me permitir, eu sei que você é um professor, grande professor, você, o Samidana, eu queria que você explicasse, assim, você explicasse o que é esse projeto e o que os deputados agora estão querendo com isso, se for possível. Claro, tem algumas nuances aí que a gente tem que explicar, porque eu vi muita gente que votou a favor, que a gente sabe que tem uma bandeira de ética contrária à corrupção. No fundo, existem esses abusos do Supremo Tribunal Federal, excessos, em relação principalmente à criminalização de opinião, né, de parlamentares. Então, construíram esse remédio, mas, ao meu ver, esse é o remédio errado para um problema real. Certo. Como é que funciona hoje, Emílio? Hoje a Constituição prevê que
quando o Supremo recebe uma denúncia contra um parlamentar, uma ação penal, denúncia já depois da investigação, concluída a denúncia, ele comunica à casa respectiva, ou seja, o Senado e a Câmara, e o Senado e a Câmara têm a possibilidade de, por votação, mandar parar. É um mecanismo importante para evitar, vamos dizer assim, uma persecução penal que seja motivada politicamente. Tá. Perseguir um político. Perseguir um político. É algo assim muito pouco utilizado na prática. Tá? O que a PEC da blindagem estabelece é que, e aí a meu ver foi um grande erro, que para processar criminalmente, e a interpretação que eu faço aqui, já que tirou denúncia e ação penal, é possível que esteja se referindo à investigação, precisa comunicar à casa respectiva, e a casa respectiva é que precisa autorizar. E ainda resolveram colocar o tal do voto secreto. Entendi. A meu ver é um exagero. Absurdo, também. É um exagero. O que nós deveríamos fazer, o que eu defendi ontem e falei no Senado, porque não chegou no Senado ainda. Certo. Atento à questão dos excessos em relação à opinião dos parlamentares. Sim. Porque o parlamentar tem que ter liberdade para falar. Exato. Não por ele, porque ele está representando ali as pessoas. E a própria Constituição garante a imunidade material dele por palavras, opiniões e votos. O que eu defenderia seja, para esse tipo de processo, por crime de opinião, entre aspas, que precisaria ter essa blindagem. Ou seja, uma garantia procedimental que só vai processar se houver uma autorização expressa do Congresso. Do Congresso. Para crimes comuns... Aí tudo bem. Lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, corrupção, mantém o sistema atual. Boa. Legal. Essa vai ser a minha sugestão. Mas aí não seria melhor... O projeto vai para a CCJ agora. Mas não seria melhor tirar esse foro privilegiado? Porque aí ele vai pro juiz normal, né? Eu defendo também não isso. Não é mais fácil. Eu sempre fui contra. Acaba o foro, aí Exato, é o juiz da primeira, vai na primeira, vai na... Aí falaram lá que o pessoal estava preocupado com... Vi no jornal, né? Fator Sérgio Moro lá, que pegam um juiz muito duro de primeira instância e tal. Mas assim... Aí ele falou, desse jeito... O senhor vai criar 30 Sérgio Moros no Brasil. Tá bom. Seria bom até, né? Seria bom. Não é bom, não, pô. Não. A gente quer juiz bonzinho. Não quer juiz bravo. A gente quer bravo juiz... pros outros, bonzinho pra nós. Lógico, com os outros muito bravo. O inimigo... Então, assim, eu sou contra esse projeto da blindagem. Minha esposa até votou contra. O formato tá errado, a redação tá errada. Mas também compreendo, tá? E aqui faço uma concessão aos colegas da Câmara, a parte deles que votaram a favor, porque existe essa preocupação com a criminalização da opinião do parlamentar e precisa algo ser feito. Porque a Constituição é expressa, ela é categórica, ela diz o parlamentar não pode responder criminalmente ou civilmente por suas palavras, opiniões e votos. E tá cheio de gente respondendo. É o que mais tem, é responder no Supremo, porque falou alguma coisa que desagradou alguém, e aí eles fazem uma construção, mas não está incluída na liberdade de expressão a calúnia, difamação. Peraí, exatamente isso está incluído. Senão precisava a Constituição. Para falar sobre receita de bolo, não precisa ter uma proteção constitucional de imunidade material. Exatamente para que o parlamentar possa ser veemente nas suas opiniões para representar a sociedade. E precisa fazer isso, não é um privilégio. Então, em relação à opinião, eu tenho absoluta tranquilidade em defender uma garantia procedimental como essa. Só pode processar se tiver uma autorização do Congresso. Agora, a gente não quer lá que pessoas como o Hildebrando Pascoal, como aquele João Alves dos Anões do Orçamento, como gente como José Dirceu, né, utilizem o mandato parlamentar para cometer crimes comuns de corrupção, de lavagem, ou o cara da motosserra, né, o deputado que era um membro era comandante de uma organização criminosa lá no Acre e estava lá ocupando uma cadeira no parlamento. Então a PEC da blindagem daí corre o risco, né, de proteger. E você acha que no Senado isso daí vai passar? Vai ter algum adendo a mais? Como que você está enxergando lá os senadores, a opinião deles a respeito disso quando chegar no Senado? Ontem nós tivemos uma discussão sobre isso no próprio plenário e o comentário geral foi que ele iria primeiro para a CCJ para que seja alterado. Então há resistência ao texto atual. Espero que nós consigamos fazer algo, porque também está precisando ter uma proteção à opinião dos parlamentares elevada a nível constitucional, porque a atual não está funcionando. Se ela fosse respeitada a atual,
não teria problema nenhum. Mas não está sendo respeitada. E a gente não pode ficar aceitando, por exemplo, que parlamentares, principalmente do lado da direita, da política, fiquem sendo processados no Supremo Tribunal Federal, porque, por exemplo, disse que Lula lá era ladrão ou coisa parecida. Né? Veja, eu acho que esse é um tema aberto ao debate político. Sim. O Lula foi condenado em várias instâncias, teve as condenações anuladas por questões formais, a meu ver, por questões políticas, puramente, e nunca foi declarado inocente. Então, você ter a liberdade de discutir esse assunto e utilizar o nome, o parlamentar utilizar, né, essa referência Lula ladrão, faz parte da liberdade de expressão. Então, a minha opinião sobre isso jurídico, que não pode aí ter processo, inquérito, ou vai ver se vai abrir um inquérito, não pode. Agora